Henker que vive duas vezes. Capítulo 462. Bureau Central, 4. Estou dizendo que deveríamos espancar aquele bastardo neste instante. Humph, mesmo que você já tenha atingido essa idade, suas sugestões são sempre, vamos bater nele, ou, vamos matá-lo. É por isso que dizem que você é ignorante. O que, você está dizendo que sou ignorante? Tem mais alguém aqui falando merda como você? Sua vadia. Cale-se. Bocejar. O Bureau conhecia incidentes envolvendo jogadores, mas o alvoroço de hoje foi sem precedentes por causa do jogador que causou problemas no 51º andar. O Rei das Sombras. Como seu nome estava borrado, até mesmo os guardiões o chamavam de Caim, e ele havia sido recentemente marcado como encrenqueiro classificado pelo SSS pelo Bureau. Ele fez jus à sua reputação e explodiu todo o 51º andar. Durante toda a reunião, Cluz esfregou as têmporas enquanto sua dor de cabeça aumentava. É por isso que fiz barulho e me recusei a ser diretor, droga. Os Zodíacos, os 11 altos guardiões, anteriormente 12, gritaram uns com os outros durante a reunião enquanto discutiam o que fazer com Yon-Woo. Cada Zodíaco era assertivo e suas personalidades tão diferentes que raramente se reuniam assim. No entanto, a gravidade da situação exigiu uma reunião urgente. Contudo, a alegria de reunir-se pela primeira vez em 30 e poucos anos não estava em evidência entre eles. Em um canto, alguns rosnavam enquanto se agarravam pelos colarinhos, algum bastardo bocejava em outro canto, um adormecia em outro lugar e outro chorava. Cluz não tinha ideia de como mantê-los sob controle. Porra, eu deveria apenas. Cluz hesitou por um momento. Não importava se a conferência se estendesse por um ano inteiro. Eles não seriam capazes de fazer nada. O codinome de Cluz era In. Ele era um tigre. Quando era jogador, ele esmagava tudo o que não gostava sem pensar duas vezes. Mas agora que estava mais velho e na posição de diretor, era muito mais paciente. Mas se continuassem assim, nem mesmo Buda seria capaz de manter a calma. Um olhar penetrante brilhou em seus olhos, e ele estava prestes a apertar ainda mais a mesa quando Ivolk de repente bateu palmas. Bata palmas. O caos parou. Riu, já que já expressamos nossas opiniões, que tal ouvirmos as do diretor? Os altos guardiões tossiram e viraram a cabeça. Ninguém se atreveu a olhar nos olhos de Ivolk. Claude não pôde deixar de zombar. Mesmo sendo todos durões, eles pisaram em ovos perto de Ivolk. Ivolk entendeu por quê. Ele e o dragão, Diablo, tinham vantagem quando se tratava de força. No entanto, Ivolk também tinha uma aura que dominava aqueles ao seu redor, como se houvesse uma barreira invisível ao seu redor que o tornasse inacessível. Ele poderia fazer você encolher se você ficasse ao lado dele. Como tal, as pessoas sempre o trataram com respeito. Ele não tinha amigos, mas também não tinha inimigos. Essa foi a razão pela qual Ivolk foi a primeira pessoa a cumprir 4 mandatos consecutivos como diretor do Bureau. Se ele não tivesse dito que queria descansar desta vez, teria facilmente servido um quinto. Ele também permaneceu na posição de alto guardião por mais tempo do que qualquer outra pessoa. Ninguém sabia como um goblin, o mais baixo das espécies inferiores, conseguiu subir a uma posição tão proeminente. Mas Cluz não se importou, pois respeitava os fortes e os sábios. O único problema é que é difícil dizer o que ele está pensando. Os altos guardiões geralmente cuidavam dos jogadores na lista negra do Bureau. Ivolk estava no comando do jogador no topo da lista, o Rei das Sombras. No entanto, Ivolk nunca impôs quaisquer restrições significativas ao Rei das Sombras. Esta foi a única exceção. Embora ele tivesse claramente as suas razões. Porém, como ele sempre cuidava com eficiência de todas as suas atribuições, não havia motivo para repreendê-lo. Na verdade, Cluz ficou grato por Ivolk ter acalmado todo mundo. Ele assentiu e Ivolk sorriu compreensivamente. Primeiro, nossa liberdade condicional do Rei das Sombras. Cluz falou lentamente enquanto os olhos de todos os altos guardiões se voltavam para ele. Como ele inseriu poder mágico em suas palavras e não permitiu mais que ninguém agisse, ele pôde sentir a atmosfera tremer. Acho que deveríamos fazer a mesma coisa que fizemos com o Rei Marcial há muito tempo. Alguém tem alguma objeção? Plode. Yon-Woo estava sendo escoltado por 5 guardiões ao longo de um caminho estreito e sem luz. As algemas estavam apertadas em seus pulsos. Todos observaram Yon-Woo com atenção, caso ele tentasse atacá-los repentinamente. Mas Yon-Woo não tinha nenhum interesse neles. Em vez disso, ele olhou em volta de maneira relaxada enquanto caminhavam e examinava as algemas que selavam seu poder mágico. Definitivamente não era ferro divino. O que foi? Se ele soubesse, teria vários usos para isso. Ele também verificou as mensagens que surgiram em sua visão. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 100.000 karma. Você adquiriu 150.000 karma adicional. Sua recompensa. Todos os testes foram concluídos. Você estabeleceu um novo recorde neste andar. Você registrará seu nome no Hall da Fama? Você vai se mudar para o 52º andar? Felizmente, o incômodo teste do 51º andar terminou e ele mais uma vez quebrou todos os recordes de forma esmagadora. Escalar as montanhas foi uma provação. Mas desde que quebrei as montanhas e fiquei em cima dos pedaços, a torre deve ter julgado que era a mesma coisa. O sistema da torre às vezes era extremamente exigente.
mas também ignorava lacunas em outras ocasiões. Provavelmente havia uma regra para isso, mas Yeon-woo não sabia exatamente o que era. Ele não estava preocupado com nada desde que cuidou do complicado julgamento e contatou a agência como desejou. Além do mais, ele ficou especialmente satisfeito com a nova técnica definitiva que criou. Arte da espada do meteoro. Número, calculando. Proficiência, 2,5%. Descrição. Uma arte de espada baseada em onda de fogo, e combina Heaven Bracket, características do corpo divino dracônico demoníaco, a santidade do trono da morte, o poder do Rei Negro, milhares de canais e outros poderes para criar uma grande quantidade de aglomerados de QI da espada. Dependendo de como é utilizado, pode ser aplicado em diversas situações. Todos os deuses e demônios estão prestando atenção ao seu poder e potencial explosivo. No entanto, há espaço para melhorias devido à sua natureza incontrolável. Criação de cluster. Contanto que você tenha controle e poder mágico, você pode criar uma grande quantidade de aglomerados de QI de espada. Os aglomerados girarão por conta própria, mantendo sua forma, e crescerão dependendo da velocidade de rotação. Outros efeitos são iguais às opções de onda de fogo. Emergência do sistema estelar. Os aglomerados orbitarão ao seu redor. A luz e o calor que se seguem influenciarão outros aglomerados e amplificarão o seu poder. Quanto maior o número de clusters, maiores serão os efeitos de amplificação. Você pode controlar os aglomerados de QI da espada e, no momento em que eles pararem de orbitar, explodirão. Desconhecido. Esta é uma habilidade lendária. Você é o único que pode usá-lo e não pode ser repassado ou ensinado a outro jogador. Esta ainda é uma habilidade incompleta. Pode ser elevado a um poder ou autoridade divina. Complete a habilidade para criar sua própria habilidade superior. Usos aplicáveis. 2. Sistemas estelares. Proteja seu corpo com um grande número de clusters. Chuva torrencial. Um grande número de aglomerados bombardeará um local designado. Uma habilidade lendária. Yeon-woo cerrou os punhos assim que viu as palavras. Era uma habilidade que nunca poderia ser compartilhada ou ensinada. Então era sua marca registrada. Shukushi e Thousand Lee Eyes de Alforone, Martial Kings, Martial Extremes e Blue Summer da Summer Queen eram todas habilidades lendárias. Claro, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer para atingir o nível deles, mas já era um feito incrível ter a mesma base. Isso significava que o sistema da torre o reconhecia. Além disso, as habilidades lendárias poderiam ter outro nome, poderes e autoridades divinas. Eles eram os pontos fortes que simbolizavam a santidade dos deuses e demônios transcendentes. Assim que Yeon-woo completasse a exuviação e ganhasse transcendência, essa habilidade naturalmente se tornaria seu próprio poder e autoridade divina e o ajudaria a estabelecer sua posição. Foi uma conquista incrível. Ele havia se tornado muito mais próximo da exuviação. O nível de sua alma provavelmente também aumentou. No entanto, não foi apenas o tipo de habilidade que o entusiasmou. Ele agora estava certo de que essa habilidade funcionaria contra os outros transcendentes que enfrentaria no futuro. Se ele o refinasse bem, seria o suficiente para enfrentar Alforone também. Claro, eu tenho que bagunçar a cara do mestre antes disso. Enquanto organizava seus pensamentos, ele parou quando o guardião à sua frente fez uma pausa. É isso. O guardião olhou para ele ferozmente com um ar cruel que poderia ser comparado a muitos dos 9 reis. Mesmo que Yeon-woo lutasse com toda a sua força, ele não poderia garantir a vitória. Ouvi dizer que ele é um guardião de nível médio. Incrível. O Bureau geralmente não se envolve em eventos específicos. Seu objetivo é zelar por cada andar e teste para garantir que tudo corra bem, e eles orientam os jogadores e realizam o que o sistema não consegue gerenciar. Eles são como os espíritos da torre. Talvez seja por isso que alguns jogadores pensam nos guardiões como NPCs protegidos pelo sistema. Na minha opinião, eles são idiotas. Ser abençoado pela torre e se tornar um espírito da torre, se pensassem um pouco mais profundamente, veriam as implicações. Não se sabia muito sobre as identidades dos guardiões. A maioria deles usava apelidos ou codinomes. No entanto, Jeong-woo conseguiu descobrir a maioria de suas identidades. Na verdade, uma vez que você se tornou um ranker alto, você frequentemente cruzou o caminho de guardiões, então muitos deles descobriram quem eram. Pessoas de alto escalão que desapareceram repentinamente há muito tempo, aqueles que se acredita estarem mortos ou fora da rede, ou aqueles com desejos ou objetivos desesperados, mas que nunca tiveram a capacidade de chegar ao topo e morreram sem paz. Ou aqueles que se tornaram escravos vinculados ao sistema porque estavam cheios de sentimentos e angústias persistentes que não podiam abandonar. Eles são seres lamentáveis que vigiam silenciosamente as próximas ondas de jogadores, lembrando-se de seu próprio passado enquanto limpam tudo. Isso é o que os guardiões são. Eles já foram conhecidos por suas habilidades e talentos brilhantes, mas tudo parou por aí. Eles escalaram a torre para chegar ao topo, mas devido a confrontos com outros rankers, falta de forças, limites de talentos, falta de habilidades, desânimo de Alforone e outras barreiras, eles foram forçados a abaixar suas espadas. Mas como não conseguiram abandonar o objetivo da torre, ficaram presos a ela e presos em seu passado. Eles nunca poderiam se revelar ou divulgar seus nomes. Eles estavam fadados a permanecer como sombras.
Quem trouxe Yon-woo aqui foi um deles. O homem que já foi conhecido como o rei das criaturas míticas e até foi um oponente desafiador para Alforone. Agora, ele era um guardião sem nome de nível médio. Se soubessem, aqueles que afirmavam ser seus descendentes cairiam de choque. Porém, Hanabi continuou em tom indiferente, como se não se importasse com sua situação. Você foi condenado a uma suspensão. Uma nova pessoa o levará para dentro, então não pense em causar mais problemas. Aproveite este momento para refletir. Hanabi apontou para um caminho escuro como breu, sem um único raio de luz. Uma cela e tarefas que precisavam ser concluídas esperavam por Yon-woo no final, e ele ficaria lá até que sua sentença fosse completada. Isso era o que significava ser condenado com suspensão. Com seu poder mágico e seus sentidos selados pelas algemas, ele se sentiria sufocado pela frustração. O sistema que o auxiliava seria bloqueado, o que o faria sentir como se tivesse perdido todo o seu poder. Não houve punição pior para jogadores com habilidades físicas vigorosas. Foi por isso que os jogadores condenados à suspensão tiveram dificuldade em aceitá-la depois de alguns dias e lutaram para sair. No entanto, eles só seriam parados por guardiões chamados cabeças de ponte, pessoas habilidosas como Hanabi. Yon-woo olhou para Hanabi e entrou na prisão sem falar muito. Hanabi pareceu surpreso, como se esperasse que Yon-woo resistisse. No entanto, Yon-woo o ignorou. Ele realmente queria entrar nesta prisão. Ele fez o possível para chamar a atenção dos guardiões apenas para poder entrar em contato com ela. O Lorde Vampírico. Ela foi o ser que aterrorizou todos na torre com todos os seus familiares, apenas para desaparecer sem deixar vestígios, a verdadeira dona da espada vampírica de Bathory que Yon-woo usou bem. Ershebet Bathory estava dentro da prisão.